Ó, o que que eu acho? Sendo sincero aqui para vocês. Essa ideia, ela é boa para a gente mostrar o interesse e a força do aposentado, para que a gente possa até dialogar com o governo, tá? Acho que passa, viu, Sandro? Sim, porque vamos olhar o Passa, seguinte, passa. passa. Vamos olhar até pelo que eu acho importante o aposentado abraçar essa ideia, correr atrás aí. Vamos entender o porquê. Dois motivos. Uma, a base do PT não vai fazer nada em desacordo com o que o governo Lula quer, tá? A base da oposição é a base do eu odeio pobre. Então, a base da oposição não vai abraçar essa ideia para chegar e colocar ela para frente. Então, o que eu acho? A gente precisa dessas assinaturas. Uma vez que a gente tiver assinatura suficiente, a gente faz igual o sistema do 14º. Só que a gente vai até o governo, dialoga com o governo, conversa com o governo, mostra a importância, mostra o tanto de pedido que foi feito, e aí a gente já pede para alguém da base abraçar essa pauta para a gente poder fomentar ela. E eu vejo que é importantíssimo, sim, que o aposentado pensionista coloque isso aí. Mas é lógico, a gente precisa dialogar com o governo. Igual a gente fez com o 14º, a gente pôs a ideia e foi para dialogar com o governo. E chegou lá, o governo falou que não, tá? Ignorou. E a gente bateu. Com o governo agora não vai ser diferente. Então, eu acho importante. E até porque que eu acho importante? Caíba colocou um negócio interessante aí sobre uma matéria que eu tinha visto. Não podemos esquecer que com a eleição, o governo abriu as pernas mais do que podia. Então, aconteceu o seguinte, o governo não esperava um rumo tão grande, porque ele tem que cumprir pautas sociais, e ele já voltou atrás até sobre a questão do imposto de renda, que já era logo no início do mandato, ele falou que vai ser durante o mandato, e já descartou a possibilidade de ser nos primeiros meses. Tá? Então, assim, por que tem uma preocupação? Porque a gente está no meio de uma transição, então a gente não sabe como ficou o governo e como está. Durante o governo Bolsonaro, quando a gente propôs o 14º, a gente já veio, já juntou renda, já demonstrou recursos. Então, assim, é muito importante que vocês espalhem, porque o aposentado não teve nenhuma ajuda, não teve nada, e o apelo popular no governo do PT é muito forte. Tá? Então, ele ouve muito. Então, essa é muito boa para a gente, principalmente, ir até o governo e dialogar. Tá? Ir até o governo e dialogar. Tá? Então, acho importantíssimo a gente continuar fomentando essa ideia e o aposentado realmente trabalhar, o aposentado realmente mostrar força. Eu vou ser honesto com vocês. Agora cabe a vocês demonstrar que vocês realmente estão dispostos a lutar pelo direito de vocês. Que eu vou te falar que o que eu vi foi que 60% dos aposentados estão preferindo defender Bolsonaro e preocupar com isso do que começar a correr atrás dos seus direitos com o governo novo, com o governo que chegou novo aí. Não entendo o porquê, não sei o porquê e não concordo com essa ideologia dos aposentados. Vai fazer o seguinte, nós vamos trabalhar da mesma forma, mas que eu acho que o aposentado está simplesmente mais preocupado com golpe, com reestabelecer o mandato do maluco lá que saiu e do Guedes, é o que eu vejo hoje. Tá? É o que eu vejo hoje. O Sandro falou uma coisa importante, pessoal. A gente teve uma luta muito árdua nesses últimos anos com o governo Bolsonaro, e a gente há de convir, Sandro, que em meio a todo o processo de pandemia, e já esse primeiro ano pós-pandemia, a gente teve, Fran, uma perda muito grande de pessoas que muitas se foram, né, por conta da Covid, outras realmente se cansaram da luta, e é plausível, eu entendo, não vou julgar ninguém nesse aspecto. Então, muita gente abandonou o barco, literalmente, tipo assim, eu vou esperar sentado ou deitado, e se tiver de acontecer, vai acontecer. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, o Sandro falou algo importante, que o governo Lula que está chegando é um governo que ele quer e ele precisa mostrar trabalho, mostrar que veio. Então, se as pessoas despertarem só para o entendimento, Fran, de que com a possibilidade da gente ter um governo com essas portas abertas e a gente tornar o nosso trabalho na mesma pegada do que ele vinha, pelo menos algo parecido, a gente tem uma oportunidade, uma chance muito grande de ser repetido literalmente
pelo governo. Quantas vezes a gente foi para Brasília e a gente não era recebido literalmente pelo próprio governo? Até chance da gente ser recebido pelo próprio Lula, eu acho muito maior do que a gente tentou tantas vezes e não foi recebido nenhuma vez pelo Bolsonaro. Lá atrás, muito lá atrás, ainda em 2020, a gente tentou isso inúmeras vezes, mas a blindagem da qual ele né, se permitia fazer parte era muito grande. Então a gente tentou muitas das vezes dar dicas para o Bolsonaro, para a equipe dele. Os mais próximos que pegava era o Roberto Neto, um outro, depois a gente chegou no Sanderson e tal, mas a gente percebia que eles falavam aquilo que era conveniente na hora do nosso bate-papo, mas se a gente ia embora, o papo era outro, a real era outra. Mas com o governo Lula, a gente tem uma possibilidade grande, até pela necessidade dele, como eu já disse, de mostrar trabalho, da gente ser ouvido. Então, há pequenas ações, pequenos sinais, como a gente coloca essa ideia desse abono, né, excepcional de R$600 para os aposentados e pensionistas, isso vai cair como uma luva. Então, é muito propício o momento. Agora é óbvio, se vocês não fazem a parte de vocês, a gente acaba perdendo força, e aquela voz que deveria estar ecoando, né, a partir de 2023, ela vai morrer. E aí as pessoas vão se perguntar, cadê os aposentados? Cadê esses milhões de pessoas que todo mundo sempre se questiona? Onde é que estão? Então, a hora da gente mostrar realmente que tem força é agora, pessoal. Essa é a realidade. É isso aí. Eu acho, é igual o que eu penso, né? Eu acho que com o Bolsonaro a gente tinha uma barreira muito grande. Não dava. Infelizmente, o 14º a gente fez de tudo, né? A gente suou a camisa para tentar passar esse projeto lá. E não deu certo. Com o Bolsonaro não deu certo. Um governo que realmente colocou uma barreira e não tinha diálogo. Então, agora, que eu estou escutando vocês falarem dessa ideia, é mais do que propício, né? Essa ideia vai cair bem vai cair, né, no momento certo, até porque ele quer pagar o auxílio emergencial, e pelo que eu entendi, acaba que ele vem como um auxílio, né? Ele vai vir como um auxílio. E assim o governo acaba pagando para todo mundo, né? E eu acho que fazendo essa parte mais social para um todo. Então, agora o aposentado tem que realmente acreditar de novo em nós, né? Porque a gente colocou a ideia e tem que ser votada a ideia. Fran, a ideia do Lula, quando ele fala sobre a questão do ganho real do salário mínimo, a gente sabe que vai alcançar diretamente o aposentado e o pensionista de um modo em geral, mas também vai alcançar o trabalhador e todos aqueles que recebem benefícios do INSS. Se as pessoas observarem, na crítica que possam vir a fazer sobre ideias como essa, é o seguinte, pessoal: nós nadamos muito contra a maré para que você pudesse ter alguma coisa para se socorrer durante a própria pandemia e durante esse primeiro ano pós-pandemia, que, na verdade, a gente está até vendo aí uma elevação muito grande, né, dos casos de Covid, com novas cepas surgindo, etc. Então, consequentemente, isso vai refletir daqui a pouco, mais uma vez, na mesa do que a gente vai comer, na geladeira, no armário, etc. Então, na verdade, até ter um ganho real, Sandro, do salário a partir de 2023, não vai trazer de volta aquilo que o aposentado e o pensionista perdeu e ainda não resgatou. Então, essas ideias, elas vêm para trazer um resgate daquilo que ainda está perdido. Haja vista, que fique registrado mais uma vez, como a gente comentou hoje de manhã na live, Sandro, aposentados e pensionistas não sabem sequer quando é que vão ter de novo um 13º salário. Oficialmente, gente, só no final de 2023. Eu acho pouquíssimo provável que se antecipe novamente agora para os 4 primeiros meses de 2023, como vem sendo feito ultimamente. Primeiro, porque não tem mais oficialmente uma pandemia acontecendo, não tem mais uma emergência que autorize essa antecipação de novo. Então, na verdade, você vai ter que se socorrer com nada. Então, essa ideia, ela, na pior das hipóteses, ela vai ser uma agulha ali, cutucando o governo para dizer, olha, a gente está aqui, os aposentados estão aqui, não receberam nada, não tiveram ajuda nenhuma. E aí, o que é que você vai fazer com a gente, governo? Então, vai servir para isso, pessoal. É exatamente para isso que ideias como essa servirão, fazendo com que o governo não esqueça de que você não foi socorrido em momento algum. Essa é a principal
esse é o principal objetivo, o principal foco, para que a gente possa trazer para vocês alguma fala mais contundente, algum direcionamento de ajuda efetiva, sem falar de 13º salário, porque isso aí é obrigatório, tá? E mesmo assim você nem sabe quando é que vai receber. Não é isso aí, Sandro?